E aí, pessoal, a gente tá de volta para mais um dos destaques do ano, o nosso quadro onde nós avaliamos todas aquelas séries e filmes que a gente não conseguiu falar durante o ano, mas agora a gente quer lembrar eles antes desse ano se encerrar e poder falar um pouquinho daquelas coisas que a gente mais gostou ou daquelas que a gente absolutamente execrou. Né? E dessa vez a gente vai falar de filmes, nós já falamos de séries, vamos falar um pouco de filmes. O filme desse ano, um dos primeiros filmes que a gente assistiu nesse ano, e que nos surpreendeu muito, mas a gente acabou não falando dele porque acabou perdendo tempo, é Aniquilação, um filme que foi lançado pela Netflix, como original Netflix, mas ele ao mesmo tempo foi lançado no cinema algumas semanas antes, então foi uma coisa muito bizarra, porque o filme saiu nos cinemas e aí logo depois tinha chegado na Netflix, então quem foi assistir no cinema talvez pode ter ficado meio brabo, ou muita gente não foi assistir no cinema porque tava esperando pra assistir na Netflix. Justamente, o filme não tinha nenhuma atração no cinema. Então eles já pegaram e jogaram no Netflix direto. E isso às vezes é uma coisa boa e às vezes sai pela culatra, como no caso de Cloverfield Paradox, que a gente vai falar mais pra frente, nos nossos destaques do ano. Com certeza. Mas esse é um dos casos que se saiu muito bem. E a Aniquilação conta a história de uma equipe de mulheres que vai investigar um véu. Uma anomalia. Uma anomalia, que é tipo assim, é tipo uma bolha de sabão, onde as pessoas entram e tá acontecendo coisas estranhas lá dentro. E elas precisam chegar num farol que é o centro dessa anomalia. E o problema é que eles já mandaram um monte de gente pra lá e todo mundo nunca volta. Então esse é um grande problema. E eles estão tentando mandar essas mulheres, então, uma delas que perdeu o marido nesse evento. Ela volta, é sobre a Natalie Portman, né? Sobre a personagem da Natalie Portman, que se junta a essa pesquisa, porque o marido dela, interpretado pelo Oscar Isaac, vai, e ele é o único que volta. É verdade, ele é o único que volta. E ele volta meio estranho, meio diferente. Então ela resolve ir atrás pra saber o que tá acontecendo com ele, se tem como reverter o que tá acontecendo com ele, e se ela consegue achar as respostas pra tudo que eles estão procurando que ninguém ainda achou. Exatamente. Novamente, ótimo elenco. Ótimo elenco. Tem a Tessa Thompson, tem a Dina Rodrigues, tem a do Atypical, que eu sempre esqueço o nome daquela atriz que faz a mãe dele no Atypical e também tava em Weeds. E esse é um filme que, assim como elas buscam respostas e provavelmente não vão encontrar, nós também buscamos respostas nesse filme e provavelmente você não vai encontrar. Não tem resposta. Porque esse é um filme do diretor de Ex Machina, um diretor que trabalhou muito bem com a ideia de contar uma história críptica, de uma forma ainda mais críptica, com bastante imagens, e dessa aqui ele exacerba nas maravilhosas imagens que a gente tem nesse filme. Esse filme é maravilhosamente lindo. É uma viagem fotografia. De ácido. Se uma viagem de ácido fosse ser de algum jeito, eu imagino que seria quando eles chegaram lá no meio. Uma baita bad trip, assim. Mas eles começam a notar que tem algumas coisas acontecendo dentro dessa bolha, que a gente não vai falar muito pra não estragar as grandes surpresas, mas a questão é, as criaturas dentro ali tão estranhas, estão agindo de forma diferente e são diferentes. E eu acho que é muito legal essa forma como a história é contada, porque ele é um filme extremamente lento, difícil tu ver filme assim hoje em dia, muito parecido com o lance do Kubrick, de fazer filmes lentos, filmes silenciosos, sabe, com uma trilha sonora meio sintetizada, perturbadora. Gostei bastante, foi uma surpresa excelente pra nós, assim, mesmo com o final, tem um pós-final, assim, que é meio clichêzão, assim, eu acho. Mas até ele, assim, dá um certo fechamento pra algumas coisas, faz a gente entender melhor um pouco o que aconteceu naquele meio tempo. Mas todo o resto é uma coisa, sinceramente, completamente deslumbrante, assim. E o elenco tá excelente, como a Maria falou. Eu gosto que o roteiro faz essas mulheres brigarem entre si muito, faz elas desconfiarem umas das outras, porque quanto mais elas ficam lá dentro, mais paranoicas elas ficam. E o filme tem muita simbologia, assim, dentro das próprias situações, dentro dos traumas que cada uma delas viveu. A gente vê essas simbologias daquilo que elas passaram refletidas no meio ambiente que elas vivem. E como esse meio ambiente, que é uma coisa alienígena, uma coisa que não é desse mundo, começou a captar a essência da humanidade, das pessoas, e transformar numa outra coisa. Eles meio que mesclaram as pessoas que entraram ali, mesclaram o pensamento das pessoas que estavam ali, na tentativa, acho que, de amalgamar elas, de tornar elas parte dele, e ela transforma numa coisa única, assim, que são aquelas visões apocalípticas que a gente tem dentro desse véu. Muita coisa louca. Gente, é um filme pra vocês, assim, ó, sentarem e
tomarem uma cerveja e conversarem com alguém, discutir o filme, longas e longas horas. Esse filme tem muita coisa pra ser debulhada com os amigos. E eu sei que tem muita gente que não gostou desse filme ou não vai gostar desse filme por conta daquele final completamente anticlimático que ele tem. E também porque não tem nenhum jumpscare, não tem cenas de ação, não tem perseguição de carros, não tem coisas que quebram as leis da física. Tem muitos what the fucks. Não tem respostas suficientes no final pra deixar todo mundo, pra todo mundo ter certeza absoluta do que aconteceu, tintim por tintim, com todos os detalhes. Não, é um filme que gera discussão, que gera conversa. Ele é um pouco filosófico. E é pra te deixar incomodado. Ele te deixa incomodado, as coisas que eles veem, porque quando tu assiste um filme, tu não assiste só pra ficar olhando e achando bonito. Tu te coloca no lugar dos protagonistas daquele filme. E quando tu te sente incomodado, como o protagonista se sentiria, o filme tá fazendo uma coisa certa, sabe? O filme tá sendo arte, né? Porque a arte, ela tá ali pra incomodar, não pra fazer te deixar confortável. O filme tá sendo imersivo, tu te emerge naquela experiência. O cinema é uma experiência. Sim. Por isso que, tipo, a gente fica chateado quando alguém só desmerece um filme como Aniquilação, porque ele é porque ele é mais lento, porque ele é mais silencioso. Ele não é convencional. Ele não é convencional. Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu gosto muito de filmes que usam o silêncio pra falar mais do que os diálogos. A gente assiste muito Cinema Sins, que é um canal de YouTube que quem gosta de cinema provavelmente vai gostar. E uma das primeiras coisas que eles dão sins, pecados dos filmes é superexposição, é narração, é leitura, sabe? Tu não precisa disso se tu contar uma boa história. Exatamente. A gente não precisa saber o começo e o fim da história. A gente precisa saber aquilo que está sendo contado pra gente. Aquilo que é importante da gente saber. Se eles não nos contaram o final, é porque não é importante a gente saber do final. O importante era a jornada que nos levou até lá. E uma das coisas que eu acho legal também é que, tipo, a gente fala muito de visual nos filmes. A gente tem, por exemplo, filmes que são basicamente estruturados em cima de visuais. Um deles que eu sempre me vem à cabeça quando eu comparo os dois é O Olhar do Paraíso, que é um filme que é bonito visualmente, mas ele, tipo assim, é uma coisa que tu assiste e não te marca. Esse filme, com muito menos efeitos especiais e muito mais técnicas de fotografia, ele conseguiu tornar o efeito especial muito mais orgânico, e aquilo que ele te mostra é muito mais real e te marca muito mais do que uma imagem do Um Olhar no Paraíso, porque a história do Olhar no Paraíso também é muito cafona, então ele acaba meio que estragando o filme um pouco. Eu vi uma vez porque eu fiquei muito triste, eu não queria ver mais nenhuma vez. Eu tenho até o DVD, bonito, mas eu nunca mais assisti. Ele é muito bonito o filme também, porque eu sei que o filme é triste e eu não quero ver. E Aniquilação não, Aniquilação é um filme muito mais visualmente impactante, belo e terrível ao mesmo tempo. Eu gosto dessa mistura bizonha, assim, que é uma coisa, acho que até um pouco Lovecraft, assim, me fala das pinturas estranhas que as pessoas falam, isso me mexeu bastante comigo e foi um dos pontos que eu gostei. Fora aquele finalzinho estranho, mas eu acho que é um pequeno final apenas pra dar um arremate ali na história e fechar todas as pontas pra ninguém ficar enchendo o saco. Que eu acho que não foi assim em Ex Machina, né? Ele deixou mais aberto aquele final. E eu acho que é um ponto. Mas ainda assim, um filmaço, assistam com calma, com paciência, com uma cervejinha do lado. Depois vai conversar com alguém. Mente aberta. Então tá, pessoal, essa é a nossa review sobre Aniquilação nos destaques do ano. O que você achou do filme? Você tem mais destaques do ano pra gente falar? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal pra acompanhar toda a nossa série de vídeos e deixa um like. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.